record, I imagine. Eu vou fazer alguns apontamentos primeiro sobre o Shakespeare, depois eu falo um pouco sobre a peça, e aí, finalmente a gente chega no Peter Brook e no filme, ok? Só um pequeno detalhe, né? A gente tem um catálogo, né, como alguns de vocês já devem saber e devem já ter adquirido, e um dos textos do catálogo é um texto que eu escrevi justamente sobre esse filme. Então, o que eu não consegui falar aqui, saibam que há a possibilidade de vocês lerem lá no texto, né? Bom, em relação ao Shakespeare, todo mundo sabe aqui que ele é um autor de diversos gêneros, né, de peças, né? Ele fez tragédias, fez comédias, fez peças históricas, inclusive há muitos que apontam-no como o criador desse gênero, né? E também as peças, os romances, né? Como A Tempestade, né? E alguns outros. E o que dá uma das características centrais, né, da produção dele é o fato de que ele desrespeitava abertamente todas as regras de composição, né, impostas pela tradição clássica, né? É, Isso ontem quem esteve presente na palestra do Pedro Susequinde, ele falou bastante sobre isso, né? Uma das regras, né, impostas aí por Aristóteles e companhia, né, é a ideia das unidades, né? A unidade de tempo, a unidade de espaço e unidade de ação. De acordo com Aristóteles, com Horácio, com alguns pensadores clássicos, né, uma boa tragédia necessariamente precisava ter uma unidade de tempo, ou seja, era imprescindível que a ação transcorresse ao longo de algumas horas, ou no máximo durante um dia. A gente percebe isso, por exemplo, no Édipo Rei, né? Tudo acontece ali durante aquelas horas que precedem a descoberta da desgraça dele ali, né? Existe uma unidade de espaço, toda a ação ocorre num local específico, ainda que haja menções a outros espaços, mas não há representação de outros espaços, não é isso? E há uma unidade de ação. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que o foco da peça é justamente o que? A ação de um personagem ou de um núcleo restrito de personagens. Além disso, há também a ideia clássica de que tragédias contemplam personagens nobres, enquanto comédias contemplam personagens mais baixos. Né? Shakespeare escarnece de tudo isso. Né? Ele mistura registros diferentes, comédia, drama, mistura tudo. Em relação ao tempo, né? Isso é uma coisa que alguns críticos apontam, né? O Shakespeare ele é um artista da elipse, né? As peças dele são repletas dessa figura de linguagem, existem saltos temporais enormes. Eu gosto muito do exemplo, geralmente o mais citado, né, para falar sobre isso, que é uma peça chamada O Conto de Inverno, né, que é um dos romances dele, em que no primeiro ato o primeiro ato ele se articula mais ou menos como uma tragédia em que um nobre começa a suspeitar da fidelidade da esposa, né? E ela está grávida, ela tem então um bebê, e aí de repente existe um salto de 16 anos, e a gente já vê a criança já uma mulher, né? Isso é um tipo de coisa assim, absolutamente impensada dentro do universo clássico, né? Os gregos não aceitariam um salto temporal de 16 anos. Em relação ao espaço, né? As peças do Shakespeare muitas vezes têm dezenas de locações diferentes, né? O caso do Otelo, por exemplo, né? Que é a tragédia do Mouro de Veneza. E a peça se passa em Veneza no primeiro ato. Depois eles vão para a ilha de Chipre e ficam saltando de locação para locação, né? Em relação à unidade de ação, né,
Isso é ainda mais radicalizado, esse princípio do uso de diversos tipos de tramas simultâneas, né? Um bom exemplo seria o Hamlet, sobre o qual, inclusive, amanhã vai haver uma mesa aqui, uma mesa redonda com a Celina Sodré, né, e a Liana Leão. O Hamlet, muitos críticos apontam como sendo uma peça de vingança, né? Mas, na verdade, não é uma peça de vingança, é uma peça de vinganças, né? A gente tem é como se a peça se organizasse em círculos concêntricos, né? Em que no centro a gente tem a vingança do Hamlet contra o tio, né? O Cláudio. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que, num círculo mais aberto, a vingança do Laertes contra o próprio Hamlet, né? Por conta da morte do Polônio e da Ofélia. E ainda num outro círculo a gente tem aquela figura do Fortinbras, que busca vingança, né, contra o rei Hamlet e contra a Dinamarca, né? E todas essas plots, essas subplots, elas vão se atravessando, né? Então, a arquitetura das peças shakespearianas é uma arquitetura extremamente complexa, né, e moderna, em grande sentido, né? Muito mais engenhosa e repleta de nuances do que as peças gregas, por exemplo, né? As grandes peças de Sófocles e companhia. Bom, o Rei Lear, por que eu estou mencionando essas coisas todas? Porque o Rei Lear definitivamente não foge à regra, né? É uma peça extremamente estranha, né, do ponto de vista composicional. Existe um vasto contingente de personagens, né? A gente tem na linha de frente ali que uns 8 ou 9 personagens centrais, que já vai meio que na contramão dessa perspectiva de uma unidade de ação. Nós temos, em termos de locação, né, a paisagem é uma paisagem um tanto quanto incerta. Vou falar um pouco disso daqui a pouco, né? A gente sabe que a peça se ocorre toda na Inglaterra, na Britânia, né? Uma espécie de Inglaterra pré-cristã, né? É a peça mais antiga, né, do Shakespeare, junto com o Tito Andrônicos. Mas existem várias locações distintas no interior desse país todo, né, que são explorados, né? Existem elipses também, ações que perpassam meses, né, como uma vez que o Lear divide o reino dele, né, quando ele vai visitar as filhas, a impressão é de que passaram-se alguns meses, né? Então, a coisa é bem grandiosa. E, acima de tudo, eu acho que é o ponto mais importante, talvez seja o elemento mais original da peça quando comparada às demais peças do Shakespeare, o fato de que essa peça possui uma trama dupla, né? Ao mesmo tempo, a gente tem, paralelamente, né, o drama do Lear e o drama do Gloucester, né? O Gloucester que é traído pelo filho, o Lear que é traído pelas filhas. E é muito curioso, tem alguns críticos que mencionam isso como que, no caso dessa peça, é quase como se ela fosse constituída enquanto um tabuleiro de xadrez, em que as peças pretas ficam de um lado e as peças brancas ficam do outro, né? De um lado a gente tem personagens como a Cordélia, que é a representação da virtude, né? A gente tem o próprio Lear, a gente tem o Gloucester, a gente tem esses personagens bons, né? E do outro lado a gente tem as filhas, a gente tem o Edmundo, que é provavelmente o personagem mais cruel de toda a galeria de personagens shakespearianos, ao lado ali do Iago, provavelmente. E essas tramas, elas meio que se espelham, né? São dois dramas familiares. Mas tem uma coisa muito curiosa em relação a relação entre essas duas tramas, que é o seguinte. Rei Lear é provavelmente a peça mais sombria, mais sinistra de todo o cânone shakespeariano, né? É uma peça em que não há qualquer possibilidade de redenção para ninguém. Alguns sobrevivem, mas sobrevivem de uma forma triste, né? E a maior parte dos personagens centrais são aniquilados. E isso, obviamente, causa um mal-estar enorme, né? Quando a gente está vendo, existe uma desolação, né? Quando a gente vê esse tipo de coisa. E quando nós pensamos na trama do Gloucester, né, ainda há talvez uma possibilidade de leitura moralista ou moralizante. Por quê? Porque ele é pai de um filho, né, bastardo, né? E dentro da tradição, né, sobretudo renascentista, né, é muito comum a gente ver personagens de bastardos representados como figuras meio demoníacas, né? Então, uma leitura
moralizante, diria que o Gloucester colheu o que plantou, né? Agora, esse tipo de leitura não é possível quando a gente vê a trama principal, porque o rei Lear, todas as suas filhas, né, são filhas legítimas, e ele é caracterizado como um rei muito forte, um rei bondoso, né? Então, por que ele morre, né? Por que a Cordélia morre, né? Não tem uma justificativa moral para esse tipo de coisa. E esse é o grande desafio do Lear, assim, como ler essa peça sob uma chave moralizante, assim, né? Durante o século XVII, né, que foi o período ali do neoclassicismo, né, foi um período bastante moralista, né, e houve inclusive um dramaturgo e um diretor irlandês radicado na Inglaterra, né, chamado Nahum Tate, que fez uma versão alternativa do Rei Lear com um final feliz, em que o Lear sobrevive, a Cordélia sobrevive e ela se casa com o Edgar, que vira o rei, e aí fica tudo, né, tudo legal, né? Fica todo mundo numa nice, né, como dizem os mais jovens. Hoje em dia, essa versão ela é escarnecida, né? Todo mundo acha patética, mas ainda assim ela continua levantando uma questão, né? Ela continua iluminando, né, o fato de que é uma peça perturbadora, né? O que perturbava ao Tate perturba a todos nós ainda hoje, né? O Harold Bloom, né, que é um crítico americano aí, que gosta muito do Shakespeare, né, ele tem um livro enorme chamado A Invenção do Humano, né? E eu trouxe duas pequenas citações dele que eu gostaria de ler aqui, relacionadas a essa questão do niilismo, né, e do caráter meio extremamente sombrio e desencantado da peça. Ele diz, a primeira citação diz o seguinte: erramos ao falar das permutações de Lear como sendo redentoras. Não pode haver regeneração quando o amor se torna idêntico à dor. Toda tentativa de se mitigar a escuridão dessa obra é uma mentira crítica involuntária. Palavras fortes aí, né? E tem uma segunda frase que eu gosto ainda mais, né? Que ele diz: para aqueles que acreditam que a justiça divina de alguma forma prevalece nesse mundo, Rei Lear deve ser ofensivo, né? Enfim, esse é o Harold Bloom, né, que falou isso. E é isso, né? O mundo que ele constrói, né? O Shakespeare, não o Harold Bloom, né? É um mundo infernal, né? Em linhas gerais. É um mundo. É a roda da fortuna, da tortura, né? Ele mesmo usa essa imagem da roda no final, né? Eu estou numa roda de fogo, né? E essa é a representação desencantada do mundo do Lear, né? Bom, dito tudo isso, né? Vamos fazer uma conexão então agora com o que a gente acabou de ver, né? Existe um outro crítico literário, né? Que eu gosto muito dele, se chama Northrop Frye, um crítico canadense, né? Ele tem um livro muito bacana sobre Shakespeare. Quem tiver interesse, se chama Sobre Shakespeare. E ele num capítulo dedicado a Antônio e Cleópatra, né? Ele diz o seguinte: ó, Hamlet está para o século XIX, assim como o Rei Lear está para o século XX. Então, o Rei Lear é a peça shakespeariana mais relevante no contexto do século XX. Essa é a aposta do Northrop Frye. E não é difícil entender o interesse contemporâneo pelo Lear, né? Principalmente quando a gente pensa que, de uma perspectiva tanto estética quanto filosófica, né? O século XX foi muito atravessado, né, por correntes, por exemplo, como o existencialismo, né, visões de mundo bastante desencantadas, né. Por exemplo, existe aquele momento muito forte, né, do Gloucester caminhando ao lado do Edgar, né, em que ele diz que os deuses, né, they kill us for their sport, né, eles nos matam para o seu entretenimento, para a sua diversão, né. Isso é uma frase que poderia ter sido dita pelo Kierkegaard, por exemplo, né? Ou que poderia estar num romance do Kafka, né? O Kierkegaard, que é um dos precursores, né, do existencialismo ali no século XIX, né? Ele foi o criador desse conceito filosófico da angústia, né? Angst, que basicamente o que ele diz é: bom, existe uma força transcendente, existe um Deus, é possível, né? Mas se ele existe, nós nunca vamos saber o que ele quer. E isso é uma forma de tortura, né? O principal mal-estar, né, que o ser humano experiencia em relação a essa conexão com o plano transcendental
remete ao fato de que os desígnios divinos são sempre incógnitas. E isso, esse mal-estar diante disso, né, vai dar a tônica da obra dele, vai dar a tônica da obra de Dostoiévski, né, vai dar a tônica, em certa medida, da obra do Kafka e de vários outros pensadores do século XX. E, nesse sentido, o Rei Lear acaba servindo como uma espécie de ilustração dessa perspectiva desencantada de um mundo infernal, né, um mundo em que não existe uma espécie de possibilidade segura de redenção. Bom, dito tudo isso, né, um dos agentes aí que foram muito importantes na popularização, ou melhor, não na popularização, mas na reinvenção, né, ou na reimaginação, na reconstituição do Rei Lear, e que criou uma ponte entre o Rei Lear de Shakespeare e o mundo contemporâneo, foi o Peter Brook. Talvez alguns de vocês não o conheçam, né? O Peter Brook, ele é o diretor desse filme, ele tem algumas outras obras cinematográficas interessantes, né? Como, por exemplo, um filme chamado Duas Almas em Suplício, que é um filme bonito com a Jeanne Moreau, com o roteiro daquela artista também famosa, né? A Marguerite Duras, né? Ele tem um outro filme ótimo, que é a versão dele de O Senhor das Moscas, aquele romance, né? Então, ele tem algumas obras cinematográficas muito interessantes, né? Mas ele realmente se tornou popular, né, no século XX, ao longo do século XX, como um dos maiores diretores de teatro da história, né, contemporânea. E também um dos maiores shakespearianos da história contemporânea. As suas versões para o teatro de Shakespeare são versões históricas, né? Ele é um dos grandes nomes, né? Principalmente as versões que ele fez de Tito Andrônico, que era uma peça que havia caído no ostracismo, né? Muitos críticos sequer cogitavam, né, que essa peça tenha sido escrita pelo Shakespeare, né? Contestavam isso. E ele fez uma versão com Laurence Olivier e com a Vivien Leigh, né, que redignificou a peça aos olhos contemporâneos, né? Ele tem uma outra versão, uma outra adaptação muito famosa, que é a adaptação de Sonho de uma Noite de Verão, que na década de 70 também revolucionou um pouco, né, a abordagem shakespeariana ali, sobretudo em relação às comédias, né? Mas eu acredito que a peça mais famosa tenha sido a versão dele de Rei Lear. E existe uma história muito curiosa por detrás dessa adaptação, né, que é a seguinte. Na época em que ele tinha lançado o Tito Andrônico, né, a versão dele, foi um grande sucesso de público, né, as casas ficaram cheias, né, os teatros. E uma das pessoas que esteve algumas vezes, né, nessa adaptação era um crítico polonês chamado Jan Kot, que assistiu essa versão de Tito Andrônico, se apaixonou com a versão, e reza a lenda que ele saiu, depois de ter visto a versão do Brook, né, tão emocionado e tão empolgado que ele teve uma série de insights e acabou escrevendo um livro inspirado pelo Peter Brook. Esse livro se chama Shakespeare Nosso Contemporâneo. E, nesse livro, ele dedica um capítulo ao Rei Lear, e o Peter Brook depois vai ler o livro, se inspira no capítulo que o Kot escreveu e faz a sua versão. Então, é uma história de amor interessante aí, né? Uma relação entre... Oi? Não, é a versão para o teatro, né? Esse aqui vem depois. Mas é uma história de amor interessante, né? Uma relação entre um crítico e um artista que acabou influenciando os dois, né? Bom, não sei como é que a gente está em relação a tempo aí, mas ainda tem um tempinho. Então, eu queria falar um pouquinho sobre o Kot, né, que é um cara muito importante, né, tem uma obra bastante polarizadora. Ainda hoje, há shakespearianos mais tradicionalistas, né, que torcem o nariz para o Kot, porque acham que a leitura dele é meio anacrônica, ou que a leitura dele é muito moderna. E, né, o próprio Harold Bloom, né, que eu citei aqui antes, jamais iria a uma festa que o Kot dá. Assim, não são amigos, né, não são besties, né, como dizem. Mas, por outro lado, ele influenciou muitos outros críticos, né, o Kot, e também muitos artistas, né, inclusive no Brasil. A gente pensa em figuras como o Zé Celso,
que já falou, né, ter sido muito influenciado pelo Cot, e o nosso amigo Glauber Rocha, né, que disse, inclusive, que no filme dele, o Terra em Transe, né, a base ideológica conceitual do Terra em Transe veio da leitura do Cot, né. Quem é o Shakespeare do Cot, né? Quem esteve aqui ontem ouviu o Pedro falando sobre a relação entre Shakespeare e o romantismo, né? Ou seja, os românticos tinham essa visão bastante idealizada de Shakespeare, né? E, basicamente, o que Cot faz é romper radicalmente todos os laços com a tradição romântica, né? E criar uma espécie de Shakespeare materialista, né? Um Shakespeare muito mais próximo do existencialismo da época, assim, né? E ele faz uma aproximação interessante, por exemplo, entre as tragédias e as peças históricas, né? Ele diz, olha, não existe grande divisão em relação a isso, porque as peças históricas têm um conteúdo trágico e as tragédias estão carregadas de pensamento político, assim, né? E aí ele cria uma imagem, né? Duas imagens, na verdade, que são paradigmáticas e que estão o tempo inteiro. Ele fica repetindo essas imagens em todos os capítulos. Uma é a imagem do grande mecanismo, né? O grande mecanismo da história. Ele fala, olha, essa ideia hegeliana, né, de que a história tem um sentido em si, que é uma reta teleológica que vai se aperfeiçoando, bobagem, né? A história é um circo, ela se repete o tempo inteiro, né? E ela é absurda, ela não faz o menor sentido, né? Ela é alimentada pelo desejo humano de exercer a sua vontade de potência, né? Uma vontade de potência destrutiva, né? E aí ele cunha essa imagem, né? Que é uma imagem que ele acredita ser uma representação metafórica do movimento da história, que é a imagem da grande escadaria. Ele fala, olha, nas grandes peças do Shakespeare, todas há uma representação da grande escadaria. O que é isso? A gente tem uma grande escada, né? Isso. No primeiro degrau ali, né? Existem aquelas pessoas que vão fazer tudo o que elas podem, né? Elas vão matar, trucidar para poder chegar no meio. Esses que chegam no meio vão matar, trucidar para chegar no alto. Quem chega no alto pula em direção ao abismo e morre. Assim. É, é engraçado. Né? Não é muito engraçado. Né? Talvez o modo que eu falei tenha sido, mas é bem triste. E ele acredita que isso está em todas as peças do Shakespeare. Né? E é verdade, né? A gente vê que nas peças de Shakespeare é só assassinato, destruição, aí no final tem algum tipo de personagem que vai impor uma paz. Só que essa paz vai durar 5 minutos até que um outro tirano venha e o circo de horrores continua. Né? Essa é a leitura do Cota. Assim. E isso é muito importante, né? Salientar essa visão de mundo, porque isso expressa uma certa visão que é a visão em voga, né? Uma visão muito próxima daquela que vários existencialistas estavam pregando naquele contexto. O capítulo que ele dedica ao Rei Lear é o capítulo mais famoso do livro, é o mais citado, né? E foi o que influenciou o Peter Brook. O nome desse capítulo é Rei Lear ou Fim de Partida. E o que ele fala é basicamente o seguinte, eu vou começar lendo uma citaçãozinha pequena dele, que ele fala assim, no Rei Lear de Shakespeare, o palco está vazio do começo ao fim. Nada existe, a não ser a terra cruel. É aí que o homem vagueia em sua jornada do berço ao túmulo. O tema de Rei Lear é uma interrogação sobre o sentido dessa jornada, sobre a existência ou inexistência do céu e do inferno. Em linhas gerais, essa é a noção dele. Né? O mundo do Rei Lear é um mundo vazio, é um mundo ontologicamente esvaziado. Né? Um mundo, em termos de sentido, né? Ele é aquele mundo desolado. E, ao chegar a essa conclusão, ele começa a traçar paralelos entre essa peça e outras peças pertencentes ao contexto do teatro contemporâneo, do teatro moderno, né? Sobretudo o teatro do absurdo e, sobretudo, o teatro do Samuel Beckett. Né? E aí ele vai criar conexões, né? Leituras comparativas entre Rei Lear e Fim de Partida, Rei Lear e Esperando Godot. Né? Não sei se todo mundo aqui está familiarizado com essa noção de teatro do absurdo. Né? O teatro do absurdo é um termo, né, criado por um crítico húngaro chamado Martin Esslin, né?
que dá conta da obra de vários dramaturgos diferentes, né, como o Ionesco, o Beckett, o Harold Pinter, Jean Genet, o Edward Albee, né, que é o que fez o Quem Tem Medo de Virginia Woolf, né? E o Wesley ele diz o seguinte em relação a esse tipo de teatro, que é o teatro do século XX, né? Ele implica que o objetivo do teatro do absurdo é conceder sentido, o sentido do desculpa, representar o sentido do sem sentido da condição humana e a inadequação da abordagem racional. Trata-se de uma poesia que emerge das imagens concretas e objetificadas do próprio palco. Então, é uma poesia do desencanto, né? Não há redenção. É uma poesia, um teatro extremamente concreto, materialista, que visa um mundo apocalíptico, né? E a principal representação, a principal conexão que ele faz entre o Lear e o mundo do Beckett é a análise que ele faz dessa cena final ali em que o Gloucester, cego, né, ele pede pro Edgar levá-lo para o alto de uma montanha, né, para poder cair, né? E ele fala, muitos românticos interpretam errado essa cena, né? Eles representam o morro, aquela coisa meio idealizada, e aí ele estabelece um paralelo. Não, o que acontece ali é uma pantomima, é algo extremamente próximo ao que está lá no Esperando Godot, quando o Estragon e o Vladimir, né, resolvem cometer suicídio. E aí eles ficam tentando se enforcar numa árvore e não conseguem. Então fica aquela impressão assim tragicômica, né, de uma coisa muito horrível que está sendo mostrada, mas de uma forma estranhamente cômica, né? E o Cota aponta isso. Aquela cena tá mais o Gloucester e o Edgar estão mais para gordo e o magro do que para dois cavaleiros errantes românticos ali, estão mais próximos do gordo e o magro do que de Goethe, né? Enfim, todas essas proposições do Cota, né, são levadas em consideração pelo Brooke. E quando ele faz a adaptação dele para os palcos, ele respeita o texto shakespeariano, mas ele vai caracterizar o palco com elementos estéticos muito recorrentes, né, nessas outras peças do teatro do absurdo. Então, o fundo era todo branco, existem objetos, né, existiam objetos que eram colocados no palco, que eram objetos desreferencializados, né, eram só coisas que eram colocadas lá ao redor, acentuando a absurdidade do negócio, né? E o foco era, sobretudo, no absurdo da situação, né? É como se o protagonista do Rei Lear não fosse o Lear, não fosse a Goneril, não fosse a Reagan, não fosse a Cordelia, fosse o absurdo, fosse o horror da existência, né? Ele lança, então, essa peça ali na década de 60, e, em 71, ele lança a sua versão cinematográfica, né? Esse filme ele mantém, né, o mesmo cerne conceitual da adaptação, mas cria uma espécie de adaptação, de tradução semiótica para o campo do cinema, propriamente. Então, ele vai estar usando uma forma cinematográfica para poder transmitir essa mesma visão de mundo, né? Esse ethos absurdista, né? E aí o filme é marcado por soluções visuais muito interessantes, né? O uso de muitos cortes secos, né? Existe uma certa economia, né? Uma estética da economia, em que tudo é muito magro, né? Tudo é muito seco, dando essa impressão de uma ausência, né? Eu, no texto lá do catálogo, eu comparo, né, o Beckett ao Brooke, né, dizendo que no mundo do Brooke, né, esse mundo desse filme que a gente viu, né, ele parece representar a aurora do homem, né? A gente está num universo ali que lembra Stonehenge, né? Lembra um passado distante, tudo é muito frio, né? É como se a civilização estivesse se formando, enquanto que no Beckett é o crepúsculo da humanidade, né? Em que a gente chegou ao fim, já não tem mais, as palavras já não representam nada, né? Mas, embora um represente o início, o outro represente o fim, o início e o fim têm pontos em comum, né? Sobretudo no que diz respeito ao fato de que a ausência é absoluta, né? Existe uma ausência de recursos para lidar com a falta de sentido da realidade, né?
Em ambas as obras isso está muito presente. No filme, isso acho que isso é representado de uma forma visual muito curiosa, muito interessante, né? Uma outra coisa curiosa, né, que ele faz no filme, né, e acredito que na peça também, existe uma certa humanização dos personagens. O personagem do Rei Lear na peça de Shakespeare, quem já leu, né, é uma figura titânica, é uma figura assim bigger than life, né? No filme ele é um homem falhado, né? É um homem problemático. As filhas também são representadas na peça como figuras muito mais perversas, muito mais malignas, né? Que elas também são malignas, mas a gente também percebe que elas também são vítimas disso, né? Eu acho que o fato de ter havido essa amenização, isso representa o intuito do Brooke, né? De focar mais o que, olha, todos são vítimas no final das contas. Isso é uma frase recorrente, né? No texto do Cot, né? Todos são vítimas dentro desse universo absurdo, esse mundo infernal do Lear. E uma outra coisa que aí polarizou muito, né? Teve vários críticos que desenvolveram análises pouco condescendentes com o Brooke, né? Que é o fato dele ter cortado algumas partes da peça, né? Que são os raros momentos da peça em que há representação de uma gentileza humana. Por exemplo, o desfecho do Edmundo, né? Quando ele está prestes a morrer, ele fala com as pessoas, olha, a Cordélia vai ser executada, né? Corram para poder salvá-la. Então ele tem uma pontada de redenção no final, né? Mas eles vão lá e é tarde demais, ela acaba morrendo do mesmo jeito. Esse momento de uma certa tomada de consciência, ele corta-se. Não, ele é um demônio o filme inteiro, né, o Edmundo, e morre sem dignidade, né? Existem alguns outros parcos momentos da peça em que ele lima isso, né? Para talvez evitar qualquer tentativa de uma leitura moralista ou moralizante. E para poder fechar, né, existe talvez o ponto, a cena mais impressionante do filme, né, que é o momento da tempestade, né, quando o Lear afoga-se, né, ele se afoga na própria loucura, né. Eu acho que a representação visual disso é muito impressionante, né, no filme, em que ele vai utilizar todo tipo de recurso visual disponível, né, para poder representar essa queda do Lear. Só que uma coisa que é muito interessante, né, isso o Northrop Frye comenta muitas vezes, né, é que o tipo de loucura do Lear naquele momento é uma loucura visionária. Naquele momento ele se torna uma espécie de profeta, assim, né? É um momento em que ele enxerga a essência negra da realidade, né? Porque naquele momento ele deixa de ser o rei, né? Ele deixa de ser o monarca e ele se transforma num homem, né? E ele enxerga a essência, né? A essência dura. Quando ele vê o Poor Tom, né? E fala, é isso, um homem, né? Um corpo, né? Nada mais, né? E eu acho que o modo como o Brooke representa isso visualmente, né? Destruindo a referencialidade, né? Tudo é muito caótico, né? É muito interessante, né? É um momento em que todos os resquícios apolíneos são deixados de lado, né? Que a gente remetendo ao Nietzsche, né? Ali é o dionisíaco total, né? E nesse momento de imersão no dionisíaco, né? O Rei Lear enxerga a essência da humanidade, né? A essência negra da humanidade. Acho que é isso que eu tinha para dizer, né? Uma curiosidade é que antes desse filme a gente passou um outro, né? Chamado Rosencrantz e Guildenstern Estão Mortos, né? Que é muito curioso porque também é um filme que vai propor uma conexão, né? Entre o mundo de Shakespeare e o mundo de Beckett, né? Só que focando mais no aspecto cômico da coisa, né? É uma comicidade dura, né? É uma comicidade infernal, mas ainda assim um pouco mais palatável, acredito, né? Do que do filme que a gente acabou de assistir.